Mais uma vez estou aqui com biologia para você e o tópico que eu tenho que conversar com você nessa aula é ciclo celular. Como que as células se dividem? Aqui, óbvio, nosso foco sempre será aquele tipo de célula específica que está trazendo no concurso público, que traz como referência o ciclo celular relacionando célula eucarionte. Ou seja, nós vamos falar hoje da mitose e da meiose. Não tem como fugir desse assunto quando a gente trabalha ciclo celular. Sem dúvida, muitíssimo cobrado em prova, inclusive já foi cobrado para cargos de bombeiro e de perito criminal, que é, acho que uma das especialidades que muita gente gosta, né? Então, ciclo celular é uma boa pedida de prova quando se trabalha com a questão de biologia celular, ok? Então vamos a essa parte linda, mais uma vez, né, claro, da biologia. Ciclo celular relaciona todo o intermédio de vida de uma célula. Esta célula, qualquer célula do corpo humano, ela precisa seguir o rumo da vida igual igual acontece com a gente. Nasce, cresce, se reproduz e morre. A mesma coisa acontece com as células. Existem células no nosso corpo que intrinsecamente elas adquirem, elas permanecem relacionadas a elas mesmas, a elas próprias, a capacidade de manutenção de multiplicação celular. Não é toda célula. A célula que não tem mais capacidade de se dividir ou de gerar novas células, a gente dá uma nomenclatura típica de célula diferenciada. É uma célula mais especializada em determinada função e ela para aí de se dividir. Aqui no ciclo celular não, nós falamos de células que têm um alto potencial de divisão. Quer um exemplo? Crescimento. Como que uma criança se torna um adulto de 2 metros, cara, às vezes, a partir do ciclo celular? Nasce, cresce, reproduz, morre, deixa uma filiação nova e assim vai se expandindo ao longo da hierarquia entre as células, ok? Então vamos falar da divisão celular. Eu aqui tenho que caracterizar para você 2 tipos básicos e eu já vou puxar o assunto em determinado momento dizendo que bactérias não sofrem mitose, querido. Bactéria não sofre mitose, porque bactéria não tem núcleo, ok? Como que a bactéria se divide, Pedro? Bactéria se divide por bipartição, ok? Enquanto células eucariontes, sim, se dividem por mitose. Então, bastante atenção neste tópico aqui também. Então, a mitose. O que vem a ser essa nomenclatura? Mitose, cara, nós temos uma célula chamada de 2N. Pedro, o que é uma célula 2N? É uma célula que apresenta 2 genomas, um proveniente do pai e um proveniente da mãe. Então, uma célula 2N é uma célula que contém 2 genomas fundidos em um só, com 46 cromossomos quando a gente trabalha com humanos, sendo 44 chamados de autossômicos e 2 sexuais, seja ele X ou Y. E esta célula 2Ns, quando a gente trabalha na mitose, ela origina uma nova célula. E esta célula nova que ela origina também apresenta 2 genomas, um do pai e um da mãe. Muito parecido, inclusive, com o genoma da célula antiga, ok? Pedro, mas pode ser diferente se ocorrer mutação, algum problema? Pode, mas a regra é que eles são idênticos, ok? Enquanto na meiose, uma célula 2N gera uma célula filha com apenas metade de um genoma. Aqui nós vamos ter um processo chamado meiose, muito citado em provas, principalmente por conta de um processo que eu vou falar com você daqui a pouquinho, que é a famosa recombinação gênica ou crossing over, que acontece aqui na famosa meiose, ok? Então vamos lá. Toda célula que for se dividir, obviamente, esta célula não pode simplesmente decidir se dividir. Imagina, se ela for se dividir, o DNA desta célula ele já ia se particionar e ia chegar a determinado momento que não ia mais ter DNA. Então toda célula que for praticar meiose ou mitose, estas células precisam de uma etapa pré-divisão, ou seja, uma etapa prévia à divisão celular propriamente dita. E esta fase é chamada de intérfase. Portanto, se eu conceituar para vocês, se eu fosse conceituar intérfase, eu diria que a intérfase é uma etapa de preparação para a divisão celular, ok? Então, a intérfase é uma fase de preparação para a divisão celular. E essa intérfase ela é dividida em 3 grandes etapas. Detalhe, amigo, estas etapas despencam em provas, inclusive em gráficos, que é o que eu vou trabalhar com você daqui a pouquinho. Primeira fase da intérfase, chamada fase G1. Pedro, o que acontece na fase G1? Primeiro, duplicação, na verdade síntese, né? Duplicação do DNA vai ser na S. Síntese de RNA e de proteínas na fase G1 e na fase G2. Então o que a célula faz? Ela produz um monte de RNA mensageiro, um monte de RNA transportador, inclusive um monte de proteínas e fica toda bombadona. G1, síntese de RNA e proteínas.
S vem de synthesizing, ou seja, é na fase S que acontece a duplicação do DNA. Então, o DNA, ele passa de um cromossomo simples a um cromossomo duplo, sendo caracterizado cada alcinha dessa aqui, querido, como cromátide irmã. Cada alcinha dessa é chamada de cromátide irmã. São cópias. Então, o cromossomo X, ele necessariamente é um cromossomo formado por duas cromátides irmãs. E aí, o que acontece? Quantos cromossomos? Olha que pergunta boa de prova. É correto afirmar que na intérfase são formados 92 cromossomos. Cara, duplicação do DNA, opa, 92 cromossomos, tá certo. Amigo, errado, porque permanece 46. O que são formadas são 92 cromátides irmãs. Muito cuidado com isso na tua prova, tá? Então, na fase S é que haverá a duplicação do DNA. Como que eu particularmente gosto de representar isso? Uma célula 2N contendo este tipo de cromossomo, ela se torna uma célula ainda 2N, ou seja, ela ainda tem 46 cromossomos, só que duplicados. Eu gosto de colocar esse 2 embaixo do N para representar um cromossomo do tipo X aqui, ok? Então é assim que eu vou trabalhar com você ao longo dessa aula. E na fase G2, novamente retorna a síntese de proteínas e também de RNA aí nessa célula. Então, a intérfase é uma etapa preparatória para a divisão. E aí a prova, o que ela cobra muito, amigo? Tempo de intérfase. É instintivo as pessoas acharem que em uma divisão celular, o momento da divisão é o momento mais demorado e, de fato, isso está muito errado. Existem alguns especialistas em biologia celular que eles dizem o seguinte: se a divisão celular como um todo tivesse 24 horas, 23 horas seria a intérfase. Ou seja, 90%, 80% de toda a demora para a divisão celular é da intérfase. E a divisão é uma etapa curta, é uma etapa bem mais rápida, ok? Então isso é importante ser citado para vocês. Então o que eu vou fazer agora com você? Eu vou plotar essa intérfase aqui em um gráficozinho. Então como que vai funcionar esse gráfico da intérfase? Esse gráfico ele é comum, muito famoso de estar presente em provas. Então vamos trabalhar como que é esse gráfico de intérfase. Vem cá. Primeiro, uma célula, imagina esse primeiro ponto, ó. Uma célula, ela está lá tranquila, chamada de célula somática, e esta célula está lá de boa, tranquila, e ela decide se dividir. O que ela vai fazer? Ela começa a preparar toda a sua maquinaria no estado G1. Chega em determinado momento em que ela duplica, olha lá, ela duplicou o seu DNA. Qual que é essa segunda fase delimitada aqui? Fase S. Posteriormente, ela continua na fase G2. Então, o que essa célula fez? Ela produziu RNA e proteínas, duplicou o seu DNA, elevando a quantidade de material genético, permaneceu novamente em G2 e, de fato, se dividiu, trazendo novamente a célula ao estado 2N. Então, a prova, primeiro tipo de questão que vem na tua prova, filho, vai dizer se esse processo é uma mitose ou é uma meiose. Ela saiu, olha o ponto de início, de 2N e olha o ponto de final. 2N ainda. Portanto, estamos diante de uma mitose, ok? Então, G1S, G2. A mitose é essa etapa aqui, ó. Essa é a mitose. Perceba que do tempo, a mitose é a mais curta, perto do G1S, G2, ok? Pedro, e se esta célula fizer isso aqui, ó? Originando apenas N. Opa, aí é a meiose. Aí é a meiose. Aí vai gerar um gametinha aqui, que é o que a gente vai conversar daqui a pouquinho. Portanto, bastante atenção. Esse gráfico ele é de praxe cobrado. Por quê? Porque biólogo não gosta muito desse troço de... Quem é da área de biologia não gosta muito de gráfico, cara. É uma coisa meio que... É matemática, é física, esse troço dá trabalho. Não tem aqueles gráficos de física que manda você calcular a porra da área para descobrir a velocidade, a aceleração, centrípeta, não sei o quê? Pois é, biólogo não gosta dessa porcaria, cara. Nessa situação, quem estuda biologia não gosta muito de gráfico. Talvez seja por isso que caia tanto. Mas esse gráfico ele é muito típico em concurso público. Então vamos falar agora detalhadamente a respeito da mitose. Cara, para que se utiliza a divisão celular do tipo mitose? Duas coisas, crescimento e maturação. Quando a célula ela se divide, ela gera células filhas, e estas células filhas, quando são geradas, em tese, apresentam dois conjuntos gaméticos, ou seja, dois genomas. Na mitose, esta célula 2N
passa por um período de intérfase, duplica o seu DNA, duplica o RNA e duplicam as proteínas, e a partir desse momento origina duas novas células. E estas novas células, o que acontece? As cromátides irmãs se separam, quebrando um cromossomo X em cromossomos de que tipo? Em cromossomos simples. Aqui, perceba, meu amigo, isso aqui quando cai em prova é danado. Essa célula aqui, ela fica organizada um cromossomo X, enquanto esta daqui tem um cromossomo Y, esta tem um cromossomo X e esta aqui volta a ter um cromossomo normal de novo. Não é Y não, tá? Se eu falei Y, desculpa. Isso é cromossomo simples, cromossomo duplicado e cromossomo simples, ok? Que fique bastante claro. O Y, ele é um tipo de cromossomo, que ele também sofre todos esses processos aqui. Ai, Pedro, mas o Y fica no formato de X? Fica, filho, mas o Y, ele tem uma peculiaridade de ser pequenininho, tá? Então, bastante atenção nessa solução. Cromossomo simples, cromossomo duplicado, e aqui volta a ser simples. Perceba, como que ele volta a ser simples, Pedro? De um só. Gente, olha aqui. Essa parte vem para a célula daqui e a outra parte vem para outra célula. Muito tranquilo de se trabalhar essa questão de mitose. Então não tenta dificultar uma coisa que é simples na tua preparação, tá? Então vem aqui comigo, eu quero conversar com você a respeito das fases agora da mitose. Então vamos lá. Isso aqui cai bastante em prova, isso aqui sempre é muito clichê aparecer aí nas provas as fases. E lembra, Pedro, como que eu vou decorar essas frases? Você tem uma opção que eu particularmente gosto que você nunca vai esquecer. Tenha 4 filhos e dê a nomenclatura, ou prófase, metáfase, anáfase, telófase. Você não esquece essa porra nunca mais, que é muito mais fácil você decorar do que você ter os 4 filhos e não ter passado no concurso e precisar disso para decorar, né, filho? Aí não vale. Então, vamos começar pela prófase. Prófase é um processo, é a primeira etapa da mitose. Eu quero que você guarde. Pedro, o que acontece na prófase? Vamos lá. Na prófase, esta célula, olha que célula bonitona. Este núcleo desta célula, ele começa a ser desfeito, ele começa a ser desintegrado, e ao ser desfeito, também haverá migração dos centríolos para os polos da célula. Então, o que acontece? As células, elas apresentam um par de centríolos, ok? Cada centríolo vai migrando para um polo da célula. E aqui, esta carioteca, esta membrana nuclear, ela é desfeita, e os cromossomos, na verdade, eles não são chamados de cromossomos. Olha que coisa legal. Na prófase, ela é chamada de cromatina. Ela começa a se condensar. Nomenclatura correta, de novo, é fundamental para a tua prova. Então, quando eu trabalho com você a noção de cromatina e cromossomo, cromatina, amigo, é o DNA descondensado, enquanto cromossomo já é o DNA condensado. Aqui nessa célula, este núcleo apresenta cromatina e na prófase ela começa a se condensar. Ela começa a se espiralizar por meio de proteínas chamadas histonas, que são proteínas agregadas ao DNA. Ok? Então, cromatina começa a se tornar o cromossomo. Esta é a etapa de prófase. 3 grandes fases. O que acontece, Pedro? Desformação da membrana nuclear, início da condensação do DNA, formando cromossomos, e a questão da migração dos centríolos para os polos da célula. Beleza, terminou a prófase, entra a fase de metáfase. Pedro, o que acontece na fase de metáfase? Eu vou pedir para você marcar um asterisco nesta fase. Por quê? Porque na fase de metáfase, amigo, é a fase em que os cromossomos apresentam o máximo grau de condensação do DNA. Aqui, os cromossomos se organizam em uma placa chamada placa equatorial. Ou seja, eles ficam localizados no centro da célula. E os centríolos que estão localizados nas periferias começam a espiralizar, começam a formar uma coisa que a gente chama de fibras do fuso. Pedro, o que é fibra do fuso? É quando as proteínas do tipo actina e também os microtúbulos começam a se espiralizar, formando uma longa corda, digamos assim. Esta corda se liga no cromossomo. Um cromossomo, só para você ter ideia, ele tem mais ou menos essa estrutura aqui, ó. Ele fica com essa parte duplicada, 2 cromátides irmãs, certo? E esta região do centro é chamado de centrômero. Aqui no centrômero existem proteínas que ligam esta fibra do fuso e esta região tem uma nomenclatura própria, chamada de cinetocoro, ok? Esta região recebe a fibra do fuso, a qual se liga aqui no centrômero e encurta. Este encurtamento da fibra do fuso se dá na fase da
anáfase, ok? Então, na metáfase, três coisas importantes também, na verdade. Placa equatorial, aqui os centríolos começam a polimerizar as fibras e esta célula apresenta o grau máximo de condensação do cromossomo, tá? Tudo bem, matamos a metáfase. Depois a célula ela é transformada, ela vai entrar lá na fase da anáfase. Pedro, como assim na anáfase? Vem aqui comigo, ó. Na anáfase, o que acontece? Os centríolos que estão posicionados perifericamente já começam a encurtar as fibras, de forma que as cromátides começam a se dividir para as periferias. Antigamente elas estavam assim, e aqui ele começa a encurtar as suas fibras, puxando, rompendo o cromossomo, as duas cromátides irmãs, cada cromátide vai para uma célula diferente. Em última análise, então, encurtamento das fibras do fuso, caracteriza a anáfase. Em última análise, a telófase. O que acontece na telófase? Nós temos o quê? Invaginação de membrana, cada centríolo vai para uma célula e cada cromátide irmã também vai para uma célula, até que essa célula se feche. Temos a reestruturação novamente da membrana nuclear e síntese de novas organelas e proteínas, ok? Então é assim que finaliza a telófase. Ponto interessante para a tua prova nesse quesito aqui. Só para você ter ideia, perceba que na célula animal a telófase ela é centrípeta, ou seja, ela inicia de fora para dentro. Enquanto, anote essa observação, vou até colocar em vermelho para você. Em células vegetais não existe centríolo. E aí o que acontece na divisão? Células vegetais, a divisão é centrífuga. Por quê, Pedro? Porque imagine duas células vegetais sedimentadas uma do ladinho da outra. Como que ela se divide? Começa a impregnar aqui uma substância. E esta substância ela vai fazendo o quê? Esta célula, ao apresentar essa substância, que é muito parecida com uma substância que ela tem internamente, esta célula começa a sedimentar a substância, até que ela se divide em duas. Por isso que em célula vegetal ela é do tipo centrífuga e em células animais ela é do tipo centrípeta. Bastante interessante essa diferenciação entre a mitose em célula animal e também em célula vegetal, ok? Assim nós finalizamos a mitose. Então, como última análise na telófase, a reestruturação do núcleo, os cromossomos voltam a se tornar cromatina e aí nós temos a divisão propriamente dita da membrana plasmática. Finalizamos a mitose. Agora, deixa eu introduzir para você a meiose, né? A meiose é bastante importante também. E qual que seria a função da meiose, Pedro? Síntese de gametas. Essa é a função primordial de uma meiose. Só para você ter ideia, a meiose ela é bastante parecida com a mitose em alguns aspectos. Só que a meiose ela tem muita particularidade, muitos procedimentos e muitos processos de cunho simples, mas ainda assim que deve ser levado em conta no sentido de diferenciar a mitose e a meiose. Então vem aqui comigo, vamos trabalhar de novo esse ponto. Ó, na meiose nós temos uma célula. Esta célula apresenta 2N de material genético, uma célula normal, uma célula típica. Ocorre a intérfase e esta célula ela terá o DNA duplicado. Ela apresenta ainda assim 46 cromossomos, só que de forma duplicada. Aqui, esses cromossomos se dividem 23 em uma célula e 23 em outra célula, caracterizando um único genoma em cada célula, só que ainda com os cromossomos duplicados. E, em última análise, nós temos a separação de cromátides irmãs, nesta situação aqui, ó, em que o cromossomo está duplicado e ele se desduplica, ou seja, ele volta a se tornar uma fita simples. E aí, o que cai mais disso? A primeira divisão é chamada de meiose 1. A segunda divisão é chamada de meiose 2. E aí, o que fode a galera quando vai analisar esse troço aqui? Olha que ponto importante. A meiose 1, negada, o que acontece aqui? Na meiose 1, uma célula de 2N2, ela perde metade dos seus cromossomos. Ela vai de 46 duplicados a 23 duplicados. Por isso que a meiose 1, ela é dita reducional.
A meiose 1 é reducional. E a meiose 2? Ela tem 23 cromossomos e a célula filha também tem 23 cromossomos. A diferença é que aqui, o cromossomo, os 23 cromossomos estão duplicados e eles se desduplicam aqui na meiose 2. Por isso que a meiose 2 ela é equacional, enquanto a meiose 1 é reducional. E isso faz uma diferença na tua prova que você não tem ideia. Então agora, vamos caracterizar melhor cada uma dessas meioses. Vem aqui comigo, ó. Como eu havia dito, a meiose, ela se divide em meiose do tipo 1 e meiose 2. Tranquilo até aqui. A meiose 1, sendo a etapa reducional, também se divide em prófase, metáfase, anáfase e telófase. Pedro, qual que é a diferença disso, cara? Aqui, como existem duas meioses, a 1 e a 2, existe nomenclatura técnica também dada na prática, né? A prófase 1, metáfase 1, anáfase 1 e telófase 1. Vamos tentar entender melhor como que isso se caracteriza. Na meiose 1, haverá uma distribuição de cromossomos reducional, ou seja, de 46 vai para 23 cromossomos, mas eles ainda assim permanecem duplicados, ok? E aí, na prófase, que é a prófase 1, essa prófase ela despenca em prova. Por quê? Quando os gametas eles vão trocar algumas partes para tentar aumentar a recombinação genética, é nesta etapa aqui que eles trocam partes. Então a primeira informação é na prófase 1 da meiose 1 que acontece o crossing over, que acontece a recombinação genética ou recombinação gênica. Então, na prófase 1 haverá o quê? Mesma coisa da prófase lá que a gente estudou na parte da mitose. Só que aqui, esta prófase A, os especialistas gostam de dividir ela em 5 nomes, pra te facilitar a vida, cara. Alô vocês, como diz Evandro Guedes, né, cara? Leptóteno, zigóteno, paquíteno, diplóteno e diacinese. Nome de 5 filhos, então você precisa ter 9 aqui pra facilitar. Como que funciona? É mais fácil ter 9 filhos ou decorar essa porcaria? Decora esse troço, fica muito mais tranquilo, tá? Vamos lá caracterizar cada uma dessas etapas. Então a prófase 1 da meiose 1, que é um tipo reducional de divisão que transforma 46 cromossomos duplicados em 23 cromossomos duplicados, ocorre a prófase 1 em primeira instância. Tranquilos. Esta prófase 1 se inicia pelo leptóteno. O leptóteno é uma porção caracterizada por toda aquela parte que a gente falou da prófase. Início da migração dos centríolos, nós temos a descaracterização da carioteca, tudo bonitinho como a gente conversou. É a prófase propriamente dita. No zigóteno já começa a diferenciar. Zigóteno, amigo, ocorre uma etapa que a gente chama de aproximação de cromossomos. Os cromossomos começam a se aproximar um do outro. Cromossomo, um vai do ladinho do outro tentar se aproximar. E esta aproximação de cromossomos gera uma sobreposição em alguns cromossomos. A esta sobreposição dá-se o nome na próxima fase de crossing over. É na fase de paquíteno que ocorre a recombinação genética. Ou seja, a recombinação, sendo mais específico, ocorre no paquíteno da prófase 1 da meiose 1. Que é uma meiose reducional. Então, paquíteno, é aqui que acontece a recombinação genética. Eles trocam partes do cromossomo. A partir do momento da troca dessas partes, no diplóteno, há a formação de uma estrutura chamada quiasma. E esse quiasma, ele nada mais é do que as partes trocadas sobrepostas de um cromossomo e outro. E esse cromossomo, pensa comigo, ó, esse cromossomo quando ele vai se dividir, ele vai ter que deslizar um sobre o outro para separar, não vai? Esse deslizamento de cromossomos ocorre na fase de diacinese. E aí finaliza, aqui nós temos a separação dos cromossomos. E aí a gente finaliza essas etapas da prófase 1. Tranquilíssimo, tranquilíssimo. Vamos para a metáfase 1. Na metáfase 1, o que acontece? Cara, esta célula, ela apresenta cromossomos duplicados. Só que você concorda comigo que a meiose 1 é reducional? Tem que ser 23 cromossomos para cada lado. Aqui, o que acontece? Os cromossomos, ao invés de se organizarem em uma única fila, eles se organizam como na forma de cromossomos homólogos. Pedro, o que vem a ser cromossomo homólogo? Amigo, cromossomo vizinho, um cromossomo vizinho do outro. Então aqui a gente chama de separação dos homólogos, cara.
E esses cromossomos homólogos, olha o que acontece na divisão, ó. A célula vai se dividir, vem 23 cromossomos para cá e 23 para cá. Mas você concorda comigo que ele ainda está duplicado? Ele está duplicado. Olha a cromátide irmã de um e a cromátide irmã de outro. Ele ainda está duplicado. Então vem 23 para um e 23 para outra. Perceba, só existe formação de cromossomo homólogo na meiose 1. Não existe na mitose e não existe na meiose 2. Bastante atenção nessa característica, ok? Então, tranquilo. Separei os cromossomos homólogos. Na fase de anáfase, mesma coisa. Na fase de anáfase, aqui nós temos a formação do centríolo, os centríolos, eles começam a emitir a fibra do fuso que se liga a cada cromossomo. Então, na anáfase 1, temos como característica a separação não das cromátides irmãs, mas dos cromossomos homólogos. Então, essa fibra encurta na anáfase 1 e separa os cromossomos homólogos. E, por fim, na telófase 1, nós temos a formação, de novo, daquela estrutura dupla, assim, com divisão de duas células. Qual que é o problema? Cada célula dessa tem 23 cromossomos duplicados. E estes 23 cromossomos têm que se tornar em 23 cromossomos simples. Qual o processo que transforma 23 cromossomos duplicados em simples? A meiose 2. E aí vem a parte fácil. A meiose 2, ela é idêntica à mitose. Só diferencia é que aqui nós temos 23 cromossomos duplicados e volta simples, enquanto lá na mitose nós temos 46 duplicados e vira 43 simples. É a única diferença. Então, a meiose 1, ela é idêntica à mitose, enquanto a meiose 2, ela é idêntica à mitose, enquanto a meiose 1, esta sim diferencia muito bem as outras. Então, vamos treinar, vamos trabalhar isso aqui agora, fazendo de fato exercício e tentando entender como que isso vem aparecendo nas provas. Então, vamos lá trabalhar esse quesito. Primeira questão. Considere a figura a seguir, a qual mostra duas fases da divisão celular mitótica representados em A e B. Perceba, amigo, se você olhar o seu material, a letra A, você tem a disposição dos cromossomos de que forma? Os cromossomos aqui, eles estão formando uma plaquinha no centro da célula. Qual é a fase da mitose em que há a formação dessa placa, querido? Não sei se você se lembra, mas acontece lá na fase de metáfase. Metáfase. Então a letra A caracteriza a metáfase. E a letra B, perceba que ele está separando. Olha os cromossomos sendo divididos. Olha a fibra aí encurtando. Qual que é essa fase de encurtamento de fibra? Anáfase. Essa foi uma questão cobrada para perito criminal lá de São Paulo. Por isso que é muito importante, é um assunto que é recorrente em provas. Pode acontecer de cair na tua prova também, se tiver o tópico de biologia e divisão celular. Então, vamos ver agora as questões. Então, já sabemos, letra A, a figura A, ela é a metáfase e a figura B, ela é a anáfase. Vamos tentar analisar a questão. Letra A. Os cinetocoros formam estruturas complexas e organizadas na fase de prófase, representada em A. Amigo, prófase representada em A? Prófase não está representada em A. A metáfase está. Letra A, errado. Letra B. As fibras do fuso mitótico começam a se separar no início da fase S. Amigo, fase S lá na intérfase começa a se separar a fibra? Nada a ver, ele misturou intérfase com divisão celular. Não vale. Letra B, errada. Letra C. Durante a fase G2, ocorre síntese de DNA. Também errado. É na fase S da intérfase que acontece síntese de DNA. Também errado. Letra D. Na transição da fase de anáfase, representada em A, para a telófase na B, ele confundiu. Também errado. Letra A, a figura A, na verdade, é caracterizado pela metáfase, placa equatorial de cromossomos condensados, organizados no centro da célula, e lá na anáfase é a divisão delas. Portanto, letra D também errado. Só nos sobra a letra E, vamos dar uma olhada. Na transição da fase de metáfase, representada em A, opa, correto até aqui, para anáfase, representada em B, também correto. As cromátides irmãs se separam e se movem para polos opostos do fuso mitótico. Tranquilo. Aqui nós temos a separação na prática de cromátides irmãs, então não tem muito problema em relação a isso, ok? Próxima questão. Então no gabarito dessa questão aí, letra E. Próxima questão aí. No gráfico abaixo, relativa ao ciclo celular, a mitose propriamente dita está representada pelo intervalo. Perceba, ele trouxe exatamente o gráfico que eu construí com você. Essa tá fácil. Vamos já matar de cara? Intervalo de 1 a 2, fase G1. Intervalo 2 a 3, fase S. Intervalo de 3 a 4,
fase G2 e intervalo de 4 a 5 nós temos a presença da divisão celular. Portanto, o gabarito nesse caso tem que ser 4 e 5. Nesta situação, gabarito letra E. Bem tranquilo também. Próxima questão. Observe os esquemas referentes a dois processos de divisão celular. Olha lá. Primeiro processo, de 2N vira 2N, portanto mitose. Enquanto lá na figura 2, nós temos 2Ns originando 4 células N. Portanto, nessa situação, meiose. E aí a questão traz, ó, vem comigo. Na figura 1, está esquematizada uma divisão celular. Opa, 2N para 2N acontece mitose. A mitose é sempre equacional, cuidado, tá? E aí vem, divisão celular, enquanto na figura 2 está esquematizada uma divisão celular de outro tipo. Vamos ver as assertivas que complementam as lacunas ali. Letra A, equacional e reducional. Amigo, meiose é reducional? Sim, a primeira meiose, a meiose 1, é reducional. E a mitose é sempre equacional. Só nos sobra a letra A. Perceba, equacional e reducional é o que cabe ali na prática. Então não tem problema. É assim que vai cair esse troço na tua prova. Divisão celular não é um assunto complicado, tem nome feio, isso eu concordo. Mas aí é da sua prática de estudar e rever esses conceitos repetidamente. Coloca num esqueminha na tua casa, igual a gente desenhou aqui no quadro para você, e depois traz o seu estudo dirigido tudo bonitinho para você bater o olho e acertar a questão na prova. Força no estudo, amigo.